Eu gosto muito de ver mulheres, das mulheres, e eu acho que isso é importantíssimo. Eu não sei se tu já tiveste a oportunidade de perceber um bocadinho o que é a PWN ou não. Se não, faço aqui também uma breve explicação. Mas, de facto, gostaria também de perceber um bocadinho isso do teu lado. A PWN no fundo, uma organização, uma rede de mulheres. A intenção é que entre todas nós possamos ter aqui algum networking, sermos profissionais e, no fundo, fazer aqui um empower da mulher. Não quer dizer que seja só, efetivamente, para mulheres, mas, de facto, o foco maior é precisamente para as mulheres e podermos aqui criar sinergias de entreajuda entre todas para podermos também chegar, acho que todas nós queremos crescer profissionalmente e porque não também pessoalmente, porque uma coisa acaba por levar à outra e então, de facto, esse é o grande foco da PWN. Está sediada em Luanda, mas a PWN é uma organização global, a nível mundial, existe em muitos países e agora, há cerca de 1 ano e meio, está em Angola. Aos nossos membros, eu vou deixar a Juscelia apresentar-se, acho que melhor do que eu poderá fazer a sua apresentação. Juscelia, eu vou só perguntar se relativamente nós normalmente dirigimos a sessão com um período de palestra e um período de perguntas e respostas. Não sei se do teu lado preferias que fosse havendo interação ao longo do tempo ou se, de facto, depois, mais para o final da sessão, fizesse a tua palestra e depois no final da sessão, então, fazíamos uma sessão de perguntas e respostas. Está bem? Isso deixo depois do teu lado gerir essa questão. Está bem? Está bem. Ok. Então vou-me apresentar. Eu sou a Juscelia Gabriel, como bem aqui o nome, sou educadora financeira. Comecei esta jornada no mundo das finanças, que já lá vão 9 anos, com a minha licenciatura em Contabilidade e Administração, que felizmente depois fui trabalhar para Big Four, essencialmente Deloitte e Ernst Young, em que tive durante 6, 7 anos a trabalhar com auditoria financeira. Só que enquanto era auditora financeira, também apercebi-me que devia não só cuidar e olhar para as finanças das empresas, das grandes empresas que eu auditava, mas também olhar para as minhas finanças pessoais. Porque às vezes ficamos no corre-corre da vida, reuniões, e esquecemos do mais importante, que não é o mais importante, mas é ali uma parte que, na verdade, é o que nos faz ir atrás, muitas vezes, destes empregos, não que seja só isto, mas muitos de nós estão num emprego ou vai procurar um emprego porque precisa de dinheiro para poder, então, seguir com a sua vida, cumprir os seus sonhos, poder sustentar a sua família e poder também sustentar os sonhos desta família. Então, às vezes, ficamos perdidos no corre-corre e esquecemos então de cuidar desta parte, que são as finanças, e foi o que aconteceu comigo, só que chegou ali mais ou menos no 3º ano em que eu tive que olhar para as minhas finanças, sendo que nesta altura já ia ter o meu primeiro filho. Tive que olhar para as finanças realmente de forma mais séria, acertada, para começar, efetivamente, a estruturar um plano para atingir a minha liberdade financeira. Ou seja, eu cheguei a um ponto em que, ok, eu gostava muito do que fazia, eu gostava da área, por isso é que até agora continuo no ramo das finanças, porque eu adoro finanças, adoro lidar com dinheiro, mas lá está, comecei a focar-me mais em como é que eu podia realmente criar um plano para me trazer mais liberdade, porque apesar de eu gostar de finanças, apesar de eu gostar do que fazia, infelizmente não me dava tanta liberdade para estar com a minha família, para estar com o meu filho, para estar para cuidar da casa e muitas vezes sabemos como mulheres, por isso que aqui só estamos mulheres, precisamos também deste tempo para a nossa família, para a nossa casa. E muitas mulheres, às vezes bem-sucedidas, infelizmente, às vezes têm que abdicar desta parte e lá está, o famoso equilíbrio que não existe, né?
Sabemos que, por exemplo, nesta semana eu estou mais em eventos e outras coisas por causa do Março Mulher, e naturalmente que aqui a parte de casa, aqui a parte dos filhos está a sofrer um pouco por esta parte. Então, não existe equilíbrio, existem momentos em que conseguimos dar mais atenção a uma coisa ou noutra. E naquela altura, efetivamente, eu estava muito focada na minha carreira. Eu comecei a trabalhar muito cedo, vou fazer 30 anos no dia 1 de abril, mas comecei a trabalhar com... ia fazer 21 anos, 21 anos, terminei com 21. Então comecei muito cedo, saí da universidade logo para o trabalho, então o meu foco era só a carreira. Aliás, quando se entra para estas empresas, não sei se vocês já lidaram com auditores financeiros, a vida é só ficar fechados em salas de reuniões, olhar para números, cobrar, cobrar a contabilidade para apresentar as contas, apresentar faturas. Então, esta era a minha vida. E quando se entra para estas empresas, o foco é isto, porque eles deixam ali muito bem claro qual é a tua progressão de carreira, o que é que tu podes atingir se conseguires cumprir, então, com certos níveis de desempenho e as avaliações de desempenho são constantes. Então, eu estava a ver que, ok, um lado estava a correr muito bem, ali a parte da avaliação e tudo mais, mas o outro lado ia ter que ficar para trás. E naturalmente era isto que eu via também com outras mulheres do ramo. Então, para não desistir naquela altura, eu tive que bolar um plano, porque, e é aquilo que eu sempre recomendo, não caiam, por favor, nessas falácias de não, deixa o teu emprego, vai atrás da tua liberdade financeira. Não, prepara-te primeiro, ok? Prepara aí a parte financeira, principalmente, e prepara também a parte psicológica, ok? Porque às vezes podemos até ter a parte financeira garantida, mas às vezes não temos coragem, às vezes estamos muito pregos, temos medo da solidão, se vamos empreender ou não, porque às vezes também, se for só para cuidar da família, para quem sempre teve aquela vida ativa, pode se sentir de certa forma muito afetada, então é importante trabalhar também a parte psicológica. Por isso é que eu digo sempre, para tomar uma decisão de sair do emprego ou uma transição para algo mais tranquilo, é importante trabalhar estas duas partes, a parte financeira e a parte psicológica. Então, eu tive que preparar a parte financeira e naturalmente que na parte financeira, e por isso é que hoje eu vou falar sobre poupança e investimento, eu tinha que sair, porque na altura eu só poupava. Okay? Eu era aquela pessoa, ok, não vou gastar tudo, vou fazer aqui uma certa poupança, punha numa conta, não percebia muito bem o que é que aquilo ia gerar, mas pronto, como todo mundo faz, ok, fica só naquela conta que eu nem sei o que é que vou fazer. E também, quando não era para esta conta, eu, volta e meia, acabava o salário, né? E tinha que estar a pedir a terceiros, olha, empresta. E acontece muito, às vezes achamos que é só com pessoas ali mais carenciadas, mas mesmo pessoas que ganham muito bem, chegam ao meio do mês, já gastaram tudo e têm que pedir ao colega para emprestar aí mais uns X mil, chega o final do mês, essa pessoa efetivamente paga, mas acaba por ficar um ciclo vicioso. Uhum. Então eu fiquei, em alguns meses, eu era esta pessoa. Mas pronto, felizmente tive que dar um basta nisto, tive que me organizar financeiramente e neste processo de organização financeira e busca por opções de investimento, eu comecei a interessar-me cada vez mais por este mundo de investimentos e por esta área de finanças pessoais, ou seja, eu já olhava para finanças corporativas, uma administração financeira de uma empresa, eu olhava para mim, ou para as minhas finanças e dizia, por que não fazer um balanço também para mim? Por que não fazer uma administração de resultados, um orçamento aqui para as minhas finanças também? Então eu comecei a adaptar, só que chegou uma altura em que eu abri a minha para as pessoas e foi incrível, muita gente começou a ver as lives, muita gente começou a apoiar, mas nesta altura eu já tinha avançado bastante com as minhas finanças e chegou então, ou seja, eu tinha estipulado, quando eu comecei, eu tinha estipulado, quando eu atingisse um valor em termos financeiros, em termos de investimentos, eu ia Uhum. então
deixar aquele emprego para procurar uma opção que me desse mais liberdade. Não quer dizer que eu não ia voltar a trabalhar, mas eu ia trabalhar, eu ia ter esse poder que efetivamente as finanças ou os nossos investimentos podem nos dar. Poder de escolha, o poder de decidir, ok, se calhar eu não vou deixar o empregador, mas se calhar vou só por uma opção mais tranquila. Se calhar eu vou empreender, ou se calhar vou tirar um ano sabático, 2 anos, para poder olhar um pouco mais para a minha família, enquanto os meus investimentos estão então a gerar mais dinheiro para mim. Então, é isto que eu vou pregando. Esta é a Juscelia, esta é a missão da Juscelia e cada vez mais nos projetos que eu participo, projetos como este, que é a PWN, também fala aí sobre liderança, sobre mulheres e muito mais, sei que não é só isto. Então eu percebo que acabei por me tornar realmente um instrumento de partilha da minha experiência, vou partilhando a minha história e acabo por identificar cada vez mais mulheres que também passam pelo mesmo. Mulheres que querem realmente ter esta liberdade em relação a poderem ter mais tempo com a sua família, em relação a poderem gerir melhor as suas finanças, em relação a poderem encontrar melhores opções de investimento para então poderem cada vez mais rentabilizar estas poupanças, porque ficar só pela poupança não é o mais acertado. Então tem sido isto a minha jornada, partilhar então aquilo que tem sido, porque eu digo que eu ainda estou no início, ainda sou muito nova, ainda tenho muito a trilhar, então tem sido isto, este processo de partilha em busca da minha liberdade financeira ou abundância financeira, porque eu já tenho uma certa liberdade financeira, mas o ser humano quer sempre mais, eu quero sempre ter acesso a mais coisas, todos os anos vou afinando e definindo os meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então é isto que eu vou partilhar também. Não só com mulheres, mas acabo por naturalmente falar mais para mulheres, mas também acompanho homens. São muito poucos. Eu posso fazer um evento em que vai ter 190 mulheres e 10 homens. Ou seja, de certa forma eles são impactados, mas acabo por impactar mais mulheres. Então, este é Juscelia, eu sei que já falei muito, só a contar a minha história, já são aqui 10 Não, não minutos. se preocupe, Relativamente José. ao processo, eu acho que eu gosto muito de interagir, então, para mim depende de vocês, eu posso falar aqui um pouco e depois interagir. Ok. Não sei como é que queres fazer. Gisele, ia só perguntar, tens alguma apresentação? Não? É uma coisa mais interativa? Sim, é mais interativo, não tenho apresentação. Então, Como eram tranquilo. 30 minutos que a Sofia partilhou comigo, achei que faria Ok, mais sentido não colocar uma apresentação. ok, sem problema. Ok, vamos falando aqui um bocadinho e depois, se houver alguém que vá tendo alguma questão, podemos depois falar e eu vou pedir só às pessoas, aos membros, que levantem a mão quando quiserem colocar alguma questão, que é para também não nos atropelarmos todos aqui uns aos outros. De resto, acho que podemos começar. Ok, então vamos lá. O tema de hoje, o tema que foi escolhido é poupança e opções de investimento. Ok? Quando nós vamos falar de poupança e de opções de investimento, inicialmente nós íamos falar só sobre poupança, mas é importante também falar sobre investimento, porque quando nós só poupamos, na verdade, depois acabamos por perder mais dinheiro, porque estamos numa sociedade em que sofremos bastante com a inflação, com a desvalorização da moeda, e então só poupar, e às vezes só deixar o dinheiro na conta, o próprio banco também está a fazer dinheiro com o nosso dinheiro, acabamos por pagar ali taxas de serviço. Além dele fazer dinheiro com o nosso dinheiro, nós ainda pagamos por isto. Então há que se ter algum cuidado com a poupança. E como é que nós podemos então começar este processo de poupança? Eu já falei aqui um pouco sobre investimento, mas é importante começar do zero, começar ali da base. O que é importante fazer? O processo é que eu tenho que passar para começar uma poupança. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é realmente fazer um autodiagnóstico. Como é que estão as minhas finanças? Será que eu estou livre de dívidas? Será que eu
consigo guardar alguma coisa quando o meu salário cai? Será que eu consigo fazer um pequeno plano de despesas com aquilo que eu vou fazer com o dinheiro? Ou simplesmente quando o meu salário cai, eu estou ali a disparar com multicaixa e a gastar descontroladamente? Sei que a maior parte das pessoas faz desta forma, mas é importante, principalmente quando nós estamos a falar sobre dinheiro, sobre finanças, não achar que existem fórmulas mágicas. Eu às vezes recebo mensagens, Célia, como é que tu fazes? O que é melhor? Qual é o melhor investimento? Qual é a melhor forma de poupar? Eu digo sempre, não existem fórmulas mágicas, existe o que funciona contigo. Então é importante fazer esse processo de autodiagnóstico, de autoconhecimento, de olhar para dentro e analisar como é que tem sido o teu histórico. Não precisas fazer de muito tempo, mas podes, por exemplo, em um mês, ou seja, estamos no mês de março, como é que eu gastei o salário de fevereiro? Se possível, olhar para o extrato bancário. Para onde é que foi a maior parte do dinheiro? Mas também é importante não perder tanto tempo com isto. Porque eu sei que há pessoas que tentam até se organizar financeiramente, mas depois ficam muito perdidas ali a tentar resolver o que já passou, quando temos que ir para a frente. Okay? Então, como exemplo, podemos pegar, por exemplo, no mês anterior e olhar para como é que foi então o nosso comportamento em termos de gastos. Se eu gastei mais com sushi, se eu gastei mais com sapatos, se eu gastei mais com restaurantes, se eu gastei mais efetivamente com as coisas da casa, se eu gastei muito com supermercado, para eu poder então identificar, opa, se é com sapatos, então se calhar eu tenho que rever aqui o meu consumo com as coisas pessoais, porque está tudo aí para coisas pessoais e eu não estou a dedicar para aquilo que é o mais importante. Então, se é para restaurantes, opa, então eu se calhar tenho que aqui definir um limite de idas ao restaurante para não prejudicar o que é mais importante, que são os investimentos, que é algo que lá na frente vai me trazer algo mais. Então, se eu estou a gastar mais com, por exemplo, o supermercado, as compras para casa, então se calhar eu tenho que fazer um plano aqui das compras de casa e ver se calhar eu não estou a ir para os supermercados errados ou para os mais caros, se calhar tenho que fazer aqui um equilíbrio entre o informal e formal, que às vezes não temos tempo, sei que temos aí a vida muito corrida, mas se calhar podemos pedir ajuda de terceiros. Eu peço ajuda de terceiros porque efetivamente em todos os meses, ou seja, na maior parte das vezes, eu não consigo acompanhar esta parte. Então, é importante nós sabermos quando é que precisamos de ajuda, quando é que precisamos realmente retificar uma parte ou noutra. E nisto nós só conseguimos corrigir aquilo que nós identificamos. Daí a importância desse processo de diagnóstico. Ok, fiz o processo de diagnóstico, que eu disse que é importante não perder muito tempo com este processo para começar então a corrigir. E como é que eu corrijo? É fazer então o plano que vai correr bem, para começar a correr bem. Ok, já gastei, já foi, ok? Passou o mês, identifiquei onde é que foi mais. Então, agora, para o mês de, é importante fazer antes, aquilo vai acontecer depois. Imagina, estamos aqui no mês de março. Então, eu já posso fazer aqui um plano para o mês de abril, de como é que vai efetivamente começar a correr bem no mês de abril. E fazer um plano. Então, eu tenho que perceber, ok, o que é que entra em termos de rendimentos? O que é que eu recebo? O que é que eu vou receber de rendimentos no mês de abril? Vou receber o salário, vou receber, se calhar, uma ajuda extra de uma outra pessoa, ou vou receber um bónus, nesta altura, ou se calhar até tenho um pequeno negócio e vou ter uma renda extra deste valor. Então, é importante eu somar estes rendimentos para então definir um plano de para onde é que vai este valor. Para fazermos um orçamento financeiro das nossas finanças, existem ali três linhas principais que nós precisamos colocar ao montar o orçamento, que são as entradas de dinheiro, e depois temos a parte dos investimentos, e depois temos então a parte dos gastos, de onde é que vai o dinheiro. Okay? Então, o que é que nós temos de fazer? Identificar as entradas. Ok, já identifiquei o que entrou. Depois, não vamos ainda pôr os investimentos. Na parte do planeamento, nós vamos pôr primeiro a parte dos gastos, ok? Então, vamos ver. Aqui dos meus gastos, o que é realmente essencial? O que é que eu não posso ficar sem incorrer? Alimentação, higiene, que são então os gastos essenciais. Então, eu tenho que ver do valor que eu recebi, o que é que pode ser alocado aqui para o que é mais essencial.
Depois tem aqueles que não são essenciais, mas que eu posso ver até que ponto eu posso, porque pode ser importante, porque imagina, eu posso ficar sem fazer unhas, ok? Posso ficar, ou seja, se eu estiver muito apertada financeiramente, provavelmente eu não vou fazer unhas, porque não é um gasto essencial para eu sobreviver, ok? Uhum. Mas eu sei que é importante para a minha imagem, ok? Então, se o meu orçamento permitir, se eu não tiver um objetivo muito grande ou muito apertado ali na frente, eu posso definir um valor, não quer dizer que eu vou já ao salão mais caro de unhas ou que vou fazer unhas todas as semanas, mas eu posso definir um valor para alocar a unhas naquele mês. Se eu gosto de, por exemplo, sair com amigos ou sair com meu esposo, um jantar fora, eu posso definir um limite para isto. Eu posso definir, por exemplo, uma saída por mês. Eu posso definir. Mas, claro, se o meu orçamento permitir e se eu não prejudicar os meus investimentos. E já vamos passar para a parte dos investimentos. Por que é importante definir tetos? O que é que acontece? Quando nós não planeamos como é que vão sair os rendimentos, isto vai para qualquer lado até acabar. E Uhum. depois ficamos ali ao meio do mês, não sabemos para onde foi. Mas quando somos nós a definir, aquilo já está definido, eu defini um teto. Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter ali um espírito mais crítico e eu vou conseguir perceber, antes de receber este rendimento, eu vou conseguir perceber se efetivamente vai sobrar alguma coisa ou não para esta poupança ou investimento. Isto nós conseguimos fazer antes. Porque se eu fazer depois, o valor às vezes até já saiu da conta, então vou ter que esperar o mês seguinte e já está ali tudo descontrolado. Então, depois de ter José, definido. Uhum, sim. desculpe cortar, eu queria perceber uma coisa. Muito se fala naquela regra sobre a forma como se deve dividir o salário. O tal, há quem diga 50-30-20, há quem diga 60-20-20, e às tantas nós não sabemos muito bem qual é que efetivamente, ou qual é a regra que deve ser aplicada. Isto, mais uma vez, é uma regra que é aplicada de acordo com aquilo que nós acharmos que é melhor consoante as nossas finanças, ou há efetivamente uma regra que pode ser aplicada mais rígida para ser cumprida? Ok. Muito boa pergunta, Dinamite. Porque, e já vou explicar porque que eu não sou muito fã e vão perceber porque que eu não falei sobre regras e percentagens aqui. Porque para mim faz sentido, se tu tiveres realmente um objetivo financeiro que queres muito alcançar, vai fazer sentido para ti colocares o máximo que tu puderes para chegar mais rápido a este objetivo. Então, por que que existem as regras e não é uma regra que tem que ser cumprida para todos, respondendo a tua questão, Dinamene, mas são ali estratégias que podem ser implementadas para tu ganhares esta disciplina em termos de poupança. Porque há pessoas que, seguindo uma regra, seguindo, se eu dizer, olha, tens de poupar 10% todos os meses, se calhar é mais fácil para ti gerir desta forma, ou tu vais conseguir ganhar disciplina desta forma, e lá na frente, quem sabe depois de já teres esta disciplina, consegues colocar mais. Mas eu sempre recomendo que a pessoa coloque o máximo que puder, porque imagina que esta pessoa até consiga, no primeiro mês, poupou 10%, mas no seguinte até sobrou um pouco mais, porque teve um bônus extra, teve alguma coisa extra, e afinal até consegue poupar 20, 30%. O que é que esta pessoa vai fazer com os outros 10%? Vai gastar, porque a regra é 10%? Ok. Se calhar não. Se Uhum. calhar não. Mas em termos de disciplina sua, acho que é muito difícil. Podes sim estipular uma regra só para conseguir, pelo menos, garantir ali o mínimo, porque se o teu caso for, opa, nunca consigo, é sempre zero, então pelo menos vais garantir os 10 ou os 20% que tu estipulares, ok? E normalmente esta regra, existe sim uma regra que é o 50-30-20, 50 para as despesas, 30 para os desejos e 20 para os teus investimentos, ok? Ou para a tua poupança. Mas eu sou apologista de poupar o máximo que tu conseguires, ok? Aliás, vou partilhar aqui, só para, porque eu estou aqui a falar de orçamento. Podes Espera, só deixa-me só aqui, partilhar, porque eu eu estou tenho aqui como anfitriã. Ok. Está, confirma? deixa-me só pôr aqui uma Ok. imagem. Conseguem ver?
Ainda não, mas pelo menos já está. Agora sim. Ok. Então, isto é um exemplo de um orçamento que eu normalmente partilho. Quem é meu aluno dentro dos programas normalmente tem acesso a este orçamento. Eu deixo sempre assim muito básico, para a pessoa depois ter então este poder de poder alterar e deixar a sua maneira. Porque depois baixamos da internet e de outros lugares orçamentos mega complicados, depois não conseguimos pôr em prática. Então, o objetivo é mesmo que a pessoa perceba como é que funciona consigo para depois poder implementar. Então, como eu estava a dizer, daqui das três linhas principais, seja aqui dos rendimentos, quanto é que tu ganhas, e tu podes pôr aqui vários meses. Antes do mês, em caso do salário, tu podes já fazer aqui porque já sabes quanto é que vai cair. Se vai cair 100 mil, tu já sabes que é 100 mil que no final do mês vai estar na tua conta. Então, depois de definir o que é que vai entrar, é importante definir então como é que vai sair este valor. Podes colocar aqui nas despesas essenciais e não essenciais. Então, depois de eu preencher as minhas despesas essenciais e não essenciais, eu consigo perceber aqui no meu saldo, que é fazer, ok, se é 100 mil e eu estou a alocar 50 aqui em essenciais e 50 não essenciais, vai sobrar zero. Então, a pessoa vai pensar, opa, não estou a alocar nada aqui para investimentos. E se eu não estou a investir, eu estou a dizer a mim mesma que no mês seguinte eu vou ter que trabalhar novamente para conseguir ter um valor para poupar ou para conseguir ter um valor para investir. Então, quando nós fazemos essa análise antes, nós conseguimos perceber, opa, então aqui alguma coisa não está bem. Então, se calhar eu tenho que tirar aqui um pouco mais no que não é essencial, se calhar tenho que tirar aqui do valor que eu pus para as unhas, do valor que eu pus para o ginásio, para conseguir então ter essa poupança, porque faz-me sentido eu ter um valor, ter ali uma pequena reserva, ou começar uma reserva de emergência, e não ficar no zero, porque se amanhã eu perder o emprego, se amanhã acontecer alguma coisa, eu consigo então aceder a esse valor que eu consegui poupar, ok? Trazendo-vos aqui uma imagem de como vocês podem fazer um orçamento. Mas orçamentos existem vários na internet, então por isso é que eu gosto de explicar a lógica de como montar e que vocês não fixem. Não sou muito fã de regras padrão para todos. Eu acho que cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua forma de realmente conseguir cumprir esta regra para a poupança e, mais importante do que isto, é importante nós sabermos quais são os nossos objetivos com este valor da poupança, com este valor do investimento. Uhum. Por quê? Porque às vezes nós ficamos muito presos em poupar só por poupar. Vou poupar só porque sim, não sei propriamente para que é que isto vai servir, não sei propriamente e fica assim, ok, vou deixar lá na conta, se acontecer alguma coisa eu vou aceder àquele valor. Então é importante nós termos muito bem definido quais são os nossos objetivos com este valor que nós vamos poupar. Se é para uma reserva de emergência, e é importante nós definirmos muito bem o valor para esta reserva de emergência, o aconselhável é nós termos aí pelo menos entre 6 meses a um ano do valor do nosso custo de vida mensal. E aí a pergunta vai ser, mas Juscelia, qual é o valor, como é que eu sei o valor do meu custo de vida mensal? É exatamente o que te custa para tu conseguir sobreviver todos os meses. Então, qual é o custo que tu tens todos os meses para conseguir realmente sobreviver e seguir com a tua vida normal? São aqui as tuas despesas essenciais e não essenciais. Então, se tu sabes todos os meses para conseguir seguir normal a tua vida, precisas de, imaginas, 100 mil kwanzas. Então já sabes que é importante ter aí um valor de pelo menos entre 600 mil a 1 milhão e 200 mil kwanzas em uma reserva. E porquê este valor? Porquê 6 meses? Porquê um ano? Ok? Vocês me conseguem ouvir? Dinamite, ok. Perfeitamente. Ok. Então, porquê 6 meses? Porquê um ano? Porquê isto das regras? Ok? Então, porquê 6 meses e porquê um ano? Para as possíveis situações que podem acontecer e tu utilizares aquele montante. Imagina que tu percas o emprego. Se tu perdes o emprego, tu tens pelo menos 6 meses assegurados em que podes seguir com aquele montante o teu estilo de vida normal. Mas, Juscelia, não precisa ser só a perca do emprego.
ok, se não for a perca do emprego, imagina que seja uma situação de saúde. Pode ser que tu utilizes este montante para poder pagar esta operação, alguma coisa que venha a acontecer, e é um valor relevante, ok? Porque são 600 mil kwanzas que estão ali. Atenção que 600 mil kwanzas é o exemplo que eu estou a dar com base no custo de vida desta pessoa que eu dou o exemplo de 100 mil kwanzas por mês. Então, é importante ter este valor relevante para as várias situações que podem acontecer. E atenção que não podemos olhar só para a parte má, porque este valor pode servir também como uma reserva, que é chamada reserva de oportunidade. Ou seja, se surgir uma oportunidade de investimento, imagina que acontece alguma coisa a alguém, vamos pensar agora do outro lado, imagina que do outro lado alguém tem uma emergência e tem que se desfazer rapidamente de algum bem, de algum ativo, porque tem esta situação de emergência. Nós podemos estar do outro lado, então salvaguardados ou olhar para aquela situação como uma oportunidade, porque provavelmente esta pessoa vai se desfazer destes bens a um preço muito mais baixo do que o mercado oferece. Então, ter estas reservas, seja a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, dá-nos então este poder de realmente aproveitar também situações ou oportunidades que podem aparecer ao longo do tempo. Daí então nós estamos salvaguardados tanto de um lado quanto do outro. Né? Depois é importante, vou tirar aqui a apresentação, que assim vocês já me veem. É importante nós não ficarmos só pela poupança ou só pela reserva, começar a olhar também para as opções de investimento que existem no nosso mercado. Eu contei aqui a minha história, que eu fiquei muito tempo só a poupar. E o que é que aconteceu depois? Ou seja, eu ia perdendo dinheiro, eu não sabia propriamente, eu não percebia muito bem como é que funcionavam os juros, eu via ali um valorzinho a cair na conta que nunca me agradava, porque eu também não percebia como é que era propriamente a lógica, nem tinha muito tempo para olhar. Ok, para mim, ok, tem um valor lá, ok, tá bom. Então, é importante nós começarmos também a perceber, ok, se nós dedicamos tanto tempo com outras coisas, redes sociais e almoços de família, eu digo sempre, por que não tirar uma horita por mês para olhar para as nossas finanças? Sendo que isto é que nos vai trazer mais liberdade lá na frente. Jocélia, agora uma coisa, nós sabemos que culturalmente também, e eu vou dizer isto que eu acho que acontece com a maioria das pessoas, mas parece que todos os meses acontece sempre uma situação anómala e todo o dinheiro que nós canalizamos vem uma conta não sei de onde que nós não descobrimos, ou porque o carro avariou e nós não estávamos a contar com isto, ou porque, sei lá, aconteceu uma situação qualquer de saúde, ou o que quer que seja. Parece, a sensação às vezes que dá é que parece que todos os meses nos acontece uma coisa que nos impede de fazer essa tal poupança ou essa reserva de valor. E eu, pelo menos, vou falar por mim, quando eu comecei esta cruzada, um bocadinho de perceber o que é que era, muito por questões pessoais, do que era, como é que era nós podermos gerir o nosso dinheiro, torna-se cada vez mais difícil. Às vezes, mesmo com salários ditos bons salários, às vezes é complicado gerir. Também acontecia isto. E eu descobri, aliás, numa das várias lives que fui ouvindo tuas e de outros educadores financeiros, dizerem qualquer coisa como antes de qualquer coisa, da mesma maneira como tu pagas as tuas despesas, paga-te a ti própria, que eu achei uma frase muito interessante. Paga-te a ti própria no sentido de que, da mesma, aquilo passa a ser também um valor que tu tens que contabilizar como se fosse efetivamente uma despesa. E eu, de facto, acho que isso acaba por ser uma boa forma de a pessoa ter a noção de que tem mais aquele valor a pagar, como se fosse quase que uma dívida, que tem para consigo. Certo? Ok, muito, muito bem, Dinamante. Vou voltar aqui ao orçamento, por isso é que, ou seja, na maior parte dos orçamentos que vocês podem ver por aí, vocês vão sempre encontrar aqui a parte das despesas e muitas de nós provavelmente, quando fui atrás de um orçamento, devo ter ficado aqui na parte das despesas, porque nós olhamos para o orçamento e eu digo sempre,
O orçamento não é só para despesas, ok? Não é só para olhar, ok, onde é que eu vou gastar X. É para olhar, por isso é que eu ponho aqui o saldo, quanto é que tu vais conseguir investir neste mês, para conseguir realmente criar uma disciplina em termos de investimentos. E por que é que eu falei que na parte do planeamento é olhar para as despesas, mas depois, na parte da execução, a primeira coisa que tem que fazer é olhar para os investimentos. E por que é que vai ser mais fácil olhar primeiro para os investimentos e aplicar então esta regra, que é muito famosa, que é o pague-se primeiro. E o que é que tem a ver o pague-se primeiro? Quando tu te pagas primeiro, que na verdade estás a dar prioridade aqui aos investimentos, ou seja, imagina, estamos no mês de março, tu podes já fazer um plano de como é que tu vais alocar aqui o valor dos teus rendimentos. Sabes o que é que vai para despesas essenciais e para as despesas não essenciais. E consegues então prever um valor que vai para os investimentos. Pode ser para começar uma reserva, pode ser para investir já efetivamente, dependendo da opção de investimento que efetivamente tu achares mais adequada para o teu perfil. Depois de fazer o plano, a primeira coisa que tens de focar é aqui a parte dos investimentos. E por que isso tem a ver com te pagar primeiro? Quando tu alocas aqui as despesas essenciais ou não essenciais, ok, tu estás a pagar aos outros, estás a pagar o supermercado, estás a pagar a conta de luz, estás a pagar o banco, estás a pagar o ginásio, é sempre o outro. Esse valor depois desaparece, ok, vais ter o consumo e depois desaparece. Quando tu colocas aqui investimentos, é um valor que depois vai retornar para ti, lá no futuro, porque tu vais investir e quando nós investimos, nós temos a expectativa então de receber algo a mais, ok? Com o investimento. Então, por isso é que é chamado pague-se primeiro, porque quando tu colocas aqui, isto vai retornar para ti, estás a te pagar primeiro, é o que vai. Às vezes nós confundimos pagar primeiro, não, é eu comprar algo para mim primeiro, não. É eu pagar primeiro no sentido de eu investir um valor que eu sei que daqui a algum tempo vai retornar para mim. Não está a ficar só para consumo. Okay? Porque quando eu consumo, desaparece. Mas quando eu invisto, o valor está lá e ainda vai me retornar com algo a mais. Okay? Só para percebermos aqui a regra do Pague-se primeiro. Então é importante nós criarmos então esta dinâmica com o nosso orçamento de planear e executar. Criar então a fase do planeamento, que pode ser antes de recebermos os nossos rendimentos, e depois a fase da execução. Na fase do planeamento, nós vamos olhar para as nossas despesas e perceber até que ponto pode ser que o valor agora subiu, pode ser que agora temos que colocar mais em alimentação ou em outra rubrica e ver se vai prejudicar alguma coisa aqui no valor que definimos para os nossos investimentos. Na parte da execução, o salário caiu, primeira coisa que vamos fazer, tirar o valor para investimentos. Por que é que vai acontecer? Se eu tirar primeiro o valor para investimentos, o que é que vai sobrar na minha conta? O valor que eu defini para as outras despesas. Então eu depois já não vou ter desculpas. Porque o do investimento já saiu. Imagina que eu coloquei em títulos do Tesouro. Para eu desmobilizar um título de Tesouro, a trabalheira que dá, eu vou desistir. Eu não vou me matar para ir ao mercado, de ir ao banco para colocar. É um processo um pouco mais burocrático. Não é impossível, mas é muito mais burocrático e pode levar tempo. Então, basicamente, tu vais esquecer aquele valor do investimento, porque sabes que é só mesmo para depois e só vais ter na conta o valor para as tuas despesas. Então, ainda que tu gastes mais com a alimentação, ainda que gastes mais depois qualquer outro ponto, tu sabes o do instinto, aquilo para ti, aquilo que vai trazer o teu benefício lá na frente, está salvaguardado. Então, ou vais ter que te virar, vais comer neste mês, se gastaste mais com iogurte, vais ter que rever como é que vais fazer no mês seguinte, mas começas então a criar essa disciplina, sabes, o valor do investimento ou do investimento. Também, antes de passar para os investimentos, criaste a tua reserva de emergência. Então, sabes que se tiver uma emergência, tens como aceder àquele valor. Mas sabes que da despesa é da despesa e não tens mais do que isto. Então, ao longo deste período, se tu começares então a criar esta rotina de investimentos, que é assim que eu chamo, criar uma rotina de investimentos, tu vais perceber então que à medida que o tempo vai passando, vais então reforçando o teu capital aplicado, o teu dinheiro investido, seja em banco, seja em outras opções de investimento, e vais também, que eu sou muito apologista de nós só investimos naquilo que realmente percebemos
porque às vezes somos muito seduzidos pela parte da rentabilidade. Okay? Alguém vem e diz, olha, investe nisto porque vai dar muito dinheiro. Então, nem sequer analisamos ali o risco, nem sequer percebemos como é que funciona, só porque nos disseram que vai dar muito dinheiro, colocamos logo ali o valor. Então, é importante, mais do que só poupar, mais do que só criar esta rotina de investimentos, garantir que nós estamos realmente a colocar o nosso dinheiro em investimentos que têm a ver com o nosso perfil. Se eu sou muito conservadora, então eu se calhar vou ver investimentos que eu sei exatamente quanto é que eu vou receber. São os investimentos de renda fixa, em que eu consigo realmente prever quanto é que vai cair na minha conta. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas que dizem, mas o sério, os depósitos a prazo não rendem nada, eu coloquei o meu dinheiro e o que retornou não era bem aquilo que eu estava à espera. Calma aí, não era o que estavas à espera ou tu não soubeste calcular o que ia cair na tua conta. Então é importante a ficha técnica daquele depósito a prazo, perceber realmente se aquela taxa que nos está a ser apresentada eu que vai, porque às vezes nós só vemos na publicidade taxa 20%, taxa 18%. E achamos que, ok, aquilo vai ser 20% do valor que eu lá colocar. Já passei Mas por depois, isso. exatamente. Mas depois, quando analisarmos muito bem a ficha técnica, vamos perceber que, opa, afinal, aquilo era só para 3 meses. Ok, era 20%, mais 20% é uma taxa anual. Mas, afinal, era uma taxa crescente. Afinal, é até, e tinha ali o até pequenino, né? Então é importante nós também irmos ganhando, e é isto que eu vou também ensinando de forma mais detalhada nas minhas formações, como é que as pessoas podem realmente ser mais críticas com onde colocam o seu dinheiro. Ok, um depósito a prazo é um valor que tu sabes que vai cair e está sempre ali um pouco mais salvaguardado. Mas é importante ter também este espírito crítico. Ok, quais são as condições, quanto tempo vai ficar, eu consigo mobilizar este valor ou não? Eu consigo reinvestir, eu consigo fazer reforços ou não, e esta informação nos é disponibilizada. Nós é que às vezes não temos tempo ou não temos interesse de ir lá e analisar realmente com cuidado. Então, por isso é que eu sou muito apologista de, ok, irmos atrás dessa informação, analisar e poder então ter este poder de escolha ou ter este ceticismo em termos de escolher aquilo que pode ser mais renda para o nosso dinheiro, ok? Então, ok, para renda fixa, normalmente este investe mais em renda fixa, mas cá faz sentido para ti, pelos passos a prazo, ir pelos títulos do Tesouro, ir para fundos de investimento que investem realmente em renda fixa. Se o teu perfil é um pouco mais arrojado, mais arriscado, então se calhar faz sentido ir mais para a renda variável. Quando nós estamos a falar de investimentos de renda variável, é como o nome é como diz. Ou seja, aquilo que vai render investimento conseguimos prever, porque é variável, pode ser pelo investimento que nós tivemos então a fazer ou a investir ali o nosso dinheiro. Então, é importante, à medida que nós vamos avançando, estudar um pouco mais sobre cada uma das opções de investimento e só depois de perceber como é que funciona, colocar o nosso dinheiro. Okay? Seguindo aqui, respondi a tua pergunta, Dinaman, mas acabei já também por me estender. Falando aqui também de opções de investimento, eu falava aqui sobre como é que nós podemos realmente criar este processo de poupança e investimento. Já falamos ali da parte da organização, em que podemos realmente criar um mecanismo de organização seguindo um orçamento financeiro e criar uma rotina de investimento, pagando-nos primeiro, definindo quanto é que nós vamos gastar e definir tetos de gastos. É importante neste processo também nós não nos apertarmos muito, porque eu digo, mais vale tu colocares que, ok, vais gastar estes 10.000 kwanzas com as unhas, que é o valor que está definido e sabes que é aquilo e isso vai te permitir investir X, do que tu dizeres que, ou definires que não vais gastar nada, vai ser só o essencial
e depois chega ali quando o dinheiro cai, tu, de forma descontrolada, gastaste com outra coisa porque não definiste. Então, mais vale nós definirmos um orçamento que seja minimamente tranquilo para nós e que nós consigamos realmente prever esta rotina de investimentos, do que às vezes nos apertarmos muito e definimos um orçamento que não é real. Então vai ser depois como as dietas. Eu posso dizer, opa, não vou tomar pequeno almoço durante um mês, mas vai chegar aquele dia que eu sei que isso não é execuível. Vai chegar aquele dia que efetivamente eu vou ter vontade e vou comer até ou não der mais. Se calhar, se eu definisse que ia comer só um pãozinho integral todas as manhãs, faria mais sentido. Mas como eu disse que não ia comer, e depois fiquei ali na vontade, apertada, e acabei por comer muito mais. Então, com as finanças, não é diferente. É muito mais sobre organização, é muito mais sobre comportamento, e nós definimos realmente aquilo que funciona conosco e com o nosso perfil. Falando aqui agora sobre opções de investimento, eu acabei já por entrar também um pouco mais, sei que já estamos aqui também perto do final do tempo. Lá está, não adiantava fazer uma apresentação detalhada, porque é um assunto que há muito por se falar. Então, para quem não me segue nas redes sociais, depois pode ir lá nas minhas redes sociais, Juscelia _ Gabriel. Tenho o link para as minhas formações, em que nós fazemos também formações mais intensivas, no sentido de realmente perceberem como é que funciona este mundo de investimentos. Falando aqui de opções de investimento, muito rapidamente, que eu acabei já por entrar, existem então as opções de renda fixa e as opções de renda variável. Nas opções de renda fixa, nós conseguimos realmente prever quanto é que nós vamos receber. Ok, eu vou investir 100 mil kwanzas, vou dar um exemplo muito comum de renda fixa, os depósitos a prazo. Eu, eu consigo prever, ok, vou investir 100 mil kwanzas, vou analisar as condições, ok, a taxa é 20%. Então, eu consigo fazer os cálculos e antes de colocar o meu dinheiro, saber quanto é que vai ter na minha conta no final do período, seja ele de 3 meses, 6 meses, um ano. Isto tudo aparece, ou seja, a ficha técnica é mesmo um contrato que tu estás a fazer com o banco, no sentido de, ok, eu vou colocar o meu dinheiro e no final as condições serão estas. Okay? E isto é possível com os depósitos a prazo, é possível também prever com os títulos do Tesouro, é possível fazer também com alguns fundos de investimento que investem nessas opções de renda fixa. Existe também as opções de renda variável. Okay? Como o nome diz, é variável e nós não conseguimos prever. Vou dar um exemplo muito comum que são as ações. Quando nós investimos em ações, e as ações é como, ou seja, quando nós investimos em ações, nós estamos a nos tornar sócios desta empresa. Estamos a comprar ali uma pequena parte daquele negócio ou daquela empresa. Então, funciona exatamente como se tu fosses realmente dono também desta empresa, e és efetivamente. Okay? Então, quando abres um negócio, tu não consegues prever se, ok, abri um negócio de copos. Eu não consigo prever se naquele mês eu vou vender 10 copos ou 20 copos. Então, eu não consigo prever esta rentabilidade. Então, quando tu compras então estas ações e estás a tornar sócio desta empresa, tu também não consegues prever quanto é que essa empresa vai ter de lucro naquele ano. Existem várias formas de se ganhar dinheiro com este tipo de ativo. Pode ser pela rentabilidade, em que a empresa, ok, vai performar durante certo período e depois vai então decidir se vai distribuir estes lucros ou não para os sócios e até que porcentagem vai distribuir, mas nós podemos ganhar também com o mercado. Como é que nós ganhamos com o mercado? Imagina que tu tenhas esta ação e compraste a 10 mil kwanzas. Se o mercado, ou se estas ações estiverem muito valorizadas no mercado, e isto pode ser impactado por N fatores, por notícias, por expansão da empresa, por novos produtos. Temos, por exemplo, o exemplo da Apple, quando lança um novo iPhone, aquilo fica muito valorizado e as ações normalmente também sobem. O contrário também acontece, existem, por exemplo, vamos ver, no caso do Covid, as empresas de aviação baixaram muito o seu valor, porque as pessoas não estavam a viajar. Então, quem tinha estas ações quis desfazer delas. Então, o preço estava mais baixo, ok? Aqui não conseguimos entrar muito em detalhe, mas só para perceber que
no mercado, o preço desta ação pode ser impactado por vários fatores. Né? Então, nós podemos ganhar ou perder com isto. Porque se eu tenho uma ação que eu comprei a 10 mil no mercado, as pessoas querem comprar aqui. Se eu for lá, acontecer dinheiro. Acontece quando efetivamente eu vou lá e vendo, ou eu vou lá e compro. Okay? Isso acontece quando eu efetivo esta perda ou ganho. Por isso é que é importante também ter um pouco de calma ao analisar os investimentos de renda variável, porque eles podem ser impactados por vários fatores. É importante não sermos muito precipitados também neste aspecto, porque como é um mercado muito volátil, muito variável, pode ser impactado por vários fatores, notícias, pode ser só um momento da empresa. É importante nós estudamos muito bem a empresa e percebemos realmente se queremos ser aquele investidor que mínima notícia vende e desfaz da ação, ou se queremos ser aquele investidor que efetivamente sabe, não, é um momento, é uma fase, por exemplo, no Covid foi algo sistémico, né, que aconteceu com a maior parte das empresas, e então quem tinha essas ações provavelmente decidiu não fazer muito caso, porque sabia que era um momento que estava a passar e que naturalmente, ao longo do tempo, o valor ia subir novamente. Então, mais uma vez, é importante nós percebermos muito bem onde é que nós estamos a colocar o nosso dinheiro e tirar aí pelo menos uma horita, duas, por mês ou por semana, para olhar para as nossas finanças, para olhar para o nosso orçamento e ver quais são as opções que existem no mercado e o que é que faz sentido para nós naquele momento. Dinamite. Vou agora deixar para perguntas, estou já aqui muito perto do final do tempo. Eu ia pedir aos membros quem tivesse alguma questão. Vamos deixar aqui 5 minutinhos ou 10 para falarmos sobre alguma questão que alguém tenha a colocar. Por isso, por favor, não se acanhem. Ora, já temos aqui um pedido de pergunta. Por isso, por favor, desligar o microfone. Está desligado. Ainda não conseguimos ouvir. Ok. Ok, já está. Ok. Eu gostaria de saber da Juscelia se definir tetos deve ser taxativamente em tudo. Por exemplo, vamos sair para jantar, né? Tenho de levar o valor exato para se gastar no jantar. Vou ao cinema, vou só levar o dinheiro para os bilhetes e para a pipoca, porque nós somos mulheres. Eu acho que se nós não levarmos ou não traçarmos o dinheiro exato, queremos sempre comprar uma outra coisa a mais. Então, essa coisa de definir tetos tem que ser mesmo tão sério, assim, valor exato. Ok. Como é que... Não percebi o nome. Como é que se chama? Ziquina. Ok. Olá, Vitina. Muito boa pergunta. Eu até vou voltar aqui a partilhar, só para perceber como é que pode funcionar esta dinâmica. Okay? Imagina que definiste um teto aqui para jantar fora, né? E colocaste, sei lá, diz-me qual é o valor que tu normalmente gastas num jantar com amigas fora. 10 mil, 15 mil kwanzas? Vitina? 15 mil. Vamos, Ok. tudo depende do restaurante, né? Depende do Mas local, mas pronto, pronto. vamos definir. Tu definiste aqui que o que tu ias gastar no máximo, porque estás preocupada com outras opções de investimento. O que tu definiste como teto para jantares fora foi 15 mil kwanzas. Então, o que é que acontece? Como tu já estás com o dinheiro, ou seja, provavelmente já estás na fase de execução, né?
gastares aquilo que já caiu aqui, então tu já cumpriste a regra de pagares primeiro. Então quer dizer que se já estás aqui na parte de gastar para o jantar fora, provavelmente já saiu da tua conta o valor que vai para investimento. Ou seja, dinheiro caiu, primeira coisa, pagar-se primeiro, já mandaste para aquele depósito a prazo ou para títulos, depende daquilo que tu realmente definiste, para investimento, e só ficou então na conta o valor que vai para as despesas. Então, porquê é importante definir tetos? Porque tu consegues controlar, então, minimamente, para onde é que vai o valor que sobrou na tua conta, que só vai para os gastos. Então, tu sabes, opa, se eu definir aqui 15 mil kwanzas para jantar fora, desculpem o barulho da minha filha, sério, mãe, é assim, se eu definir aqui 15 mil kwanzas para jantar fora e eu gastar 20, então alguma coisa aqui depois nas despesas vai ter que sofrer. Ou vou gastar menos com ginásio, ou vou gastar menos aqui no que eu defini para a educação, ou vou gastar menos aqui com telemóvel. Lembrando que isto não é obrigatório, ok? Isto são só exemplos e depois cada um de nós tem os seus gastos e despesas, ok? Mas é importante nós definirmos tetos para conseguirmos então ter um maior controle e não prejudicar tanto as outras áreas. Porque se nós nos esfolarmos aqui no jantar e de repente gastamos 30, estes 15 podiam ir para uma outra área e provavelmente é para uma outra área que eu defini de gasto. E tomara que não seja para alimentação, porque se gastares aqui tudo só com jantar, depois não chega, depois ou vai ser, se era para ser pão com queijo e fiambre, vai ter que ser só pão com chá, porque não vai dar muito trabalho para ir desmobilizar o título. Não vais conseguir. Então, às vezes nós ficamos neste conforto de, não, vou gastar um pouco mais porque depois posso ir lá mexer na poupança. Mas isto só acontece quando nós deixamos o dinheiro parado. E a regra número 1, para quem faz formação comigo, é nunca deixar dinheiro parado. Até o dinheiro da tua reserva de emergência tem que estar investido. Porque quando tu pensas em mexer, vais pensar na fila do banco, vais pensar no calor, na logística toda, porque nós somos preguiçosos. A nossa mente é preguiçosa, então se for um dia só para aumentar o que é para jantar fora, e eu imaginar que tenho que passar por aquele processo todo, eu não vou mexer. Então, se nunca nos permitirmos então ter ali dinheiro disponível, que não seja o dinheiro que vai aqui para as despesas, porque isso efetivamente tem que sair, dificilmente nós vamos prejudicar os nossos investimentos. E se o objetivo é fazer crescer as nossas finanças, nós temos que priorizar sempre aqui os investimentos. Agora, se vamos gastar 30 e o teto foi 15, desde que estejamos conscientes que vai prejudicar uma coisa ou noutra, ou vamos ter que deixar de ter uma outra, não há problema, mas se tivermos tetos, conseguimos ter de forma mais controlada onde é que vai o nosso dinheiro. Ok, Vitinha? Não sei se estou percebido. Respondeu. Muito Daí obrigada. a importância de nós colocarmos primeiro nos investimentos, porque assim depois não caímos nesta de não, gastei mais. Aqui tu não consegues gastar mais, porque se gastares mais vai prejudicar outra rúbrica de gastos. Okay? Porque o dos investimentos, e se realmente tu colocares investido, vai dar mais trabalho de mexer. Não quer dizer que é impossível, mas vai dar mais trabalho e se calhar se for para uma coisa que não é assim tão importante, vais pensar um pouco mais se faz realmente sentido desmobilizar este montante ou não. Ok, muito obrigada. Então, vamos continuar a definir tetos. Boa. Ok, não sei se mais alguém tem alguma questão. Meninas, aproveitem, diz tu, Isabel. Olá, Juscelia, boa noite novamente. Olá. Por acaso, acompanho alguns educadores financeiros também. E muitos deles, quando se fala em poupança, ou quando se fala em educação financeira para atingir um determinado objetivo, fala-se sempre ou em que tipo de gastos cortar. Falando sobre cortes, né? Fala-se dos gastos pequenos, por exemplo, supérfluos, miminhos, falou de iogurte, falou
das saídas com família, com amigos, e fala-se também dos gastos, dos macrogastos, né? Despesas alimentares da família. Queria saber da Juscelia, dada a sua experiência sua experiência pessoal e também como educadora financeira. Imagina que eu tenha um objetivo definido, tenha já feito esse trabalho de casa, que é o estudo das minhas finanças, né, do meu orçamento mensal, de casa, tudo na ponta do lápis. Quais seriam, dentro destes gastos, quais seriam, ou quais a Juscelia aconselharia colocarmos de lado sem que tenhamos grande impacto, né, para podermos atingir determinado objetivo, num prazo de 6 meses, um ano ou 3 meses, o mais tanto curto ou a longo prazo. Ok, boa, muito boa pergunta, mais uma vez. E vou voltar aqui mais uma vez, que acho que é mais fácil de perceber quando nós olhamos na prática como é que funciona. Okay? Então, segundo a tua pergunta, que gastos é que faz sentido nós colocarmos de lado se tivermos aqui um objetivo a cumprir? Okay? Então, os gastos que faz sentido, e pronto, falaste sobre macro, supérfluos, vão chamar várias coisas. O importante é tu perceberes o que é, ok? Eu coloco essenciais e não essenciais, há quem diz supérfluos, não supérfluos, mas o que é importante perceber aqui é o que é realmente importante para tu sobreviveres, que nesse caso vão ser os essenciais, por isso é que tu vês aqui alimentação, renda da casa. Tu ficas sem alimentação, não podes ficar sem comer. Não podes ficar, imagina que vives numa casa de renda, não podes ficar a viver na rua. Não podes ficar sem transporte, se calhar é o transporte que tu usas para ir trabalhar, não podes ficar. Não podes ficar sem luz, sem água. Às vezes internet, por exemplo, que é ali a tua ferramenta principal de trabalho, para tu conseguires ter mais dinheiro. Às vezes não consegues também ficar com sem uma empregada. Depende aqui de como é que funciona, por isso é que eu deixo aqui mesmo aberto para tu poderes colocar, poderes definir, de acordo ao teu estilo de vida, o que é essencial para tu conseguires te manter. Por isso é que é importante fazer essa divisão. O que é realmente essencial para eu conseguir me manter e o que é importante, mas não é essencial. E aqui é que vem os não essenciais. Porque imagina, que é o exemplo que eu dei das unhas. Eu posso ficar sem fazer unhas. Vou seguir, vou continuar a trabalhar, normal, continuar a comer, renda de casa, ok. Mas eu sei que é importante e eu sei que, face aos objetivos que eu já atingi financeiramente, eu posso me dar não é propriamente luxo, né? Mas posso me dar este luxo ou posso me permitir ter este conforto de fazer algumas coisas que deixam a minha imagem melhor. Ok? Então, por isso é que é importante analisar, ok, dos objetivos que eu defini, imagina que eu estou zero. Não tenho reserva de emergência, não tenho poupança nenhuma, estou no chapa ganha, chapa gasta e vou começar exatamente neste momento uma poupança. Vou começar exatamente neste momento uma reserva de emergência. Para se amanhã o meu chefe decidir fechar a empresa ou alguma coisa, eu não ficar na rua ou não ter que recorrer a terceiros. Então, o que é que eu vou fazer? A reserva de emergência vai ser a minha prioridade máxima neste mês. Okay? Porque também não vou colocar em investimentos que depois não vou conseguir mexer se eu tiver uma emergência. Então, se a minha prioridade máxima é a reserva de emergência, eu vou olhar para o que é essencial. Que eu sei que eu estou sem segurança nenhuma. Porque se amanhã acontecer alguma coisa, eu não tenho a quem recorrer. Se calhar até tenho, mas é desconforto para os outros também. Ter que ir pedir ao pai, ao irmão. Então, a prioridade vai ser a minha segurança em termos de reserva. Então, se calhar não vai fazer sentido para mim eu gastar dinheiro com jantares, eu gastar dinheiro com unhas, eu gastar dinheiro a ajudar um primo que só quer pedir dinheiro para uma coisa que não é importante. Porque eu sei que o mais importante para mim é esse primeiro objetivo, que é a minha reserva.
Então, pensando naquilo que nós podemos abdicar quando nós temos um objetivo a atingir, é sempre aqui para aquilo que não é essencial, porque nós não vamos ficar sem comer, não vamos ficar sem aquilo que nos mantém. Então é importante analisar, ok, dos gastos normais que eu tenho no mês, o que é que realmente eu tenho que me mantém aqui, consigo estar minimamente confortável, e o que é que é importante, mas se eu ficar sem, não vou morrer, não vai. Faz sentido eu ficar sem para poder atingir esse objetivo, ok? Então é importante olhar sempre aqui para o que não é essencial, que tu incorres normalmente, mas não é essencial. Se calhar naquele mês não vais mesmo sair com amigas, porque sabes que o objetivo é ter essa reserva para amanhã, porque amanhã se perderes o emprego ou acontecer alguma coisa, às vezes nem a amiga tem para te puxar, e nem é por mal. Ela às vezes também não está organizada financeiramente e não tem um valor para te dar. Ok? Então, daí a importância de fazer esta divisão, tá? Do que é essencial e do que não é essencial. Não sei se respondi, Isabel. Respondeu sim, Juscelia, mas aí está. Pegando um bocadinho do que a Ju também me falou num outro momento, não sei se é um karma, se é cultural, mas infelizmente todo mês acontece alguma coisa que nos leva a ir mexer, seja muito ou pouco, na tal da reserva financeira. E olhando ainda para essas palestras que eu já assisti, eu já participei, que eu faço sempre um resumozito, infelizmente, estas despesas que são colocadas de lado, ou seja, os não essenciais, representam uma porcentagem muito pequena daquilo que é o orçamento. Okay. E leva muitas vezes as pessoas, acredito, a demorarem muito tempo a atingir o tal do objetivo e muitas vezes até desistem porque não chega, não é suficiente. Infelizmente, principalmente na nossa sociedade, o equilíbrio entre orçamento e despesas ainda é muito desequilibrado, se posso assim O que a dizer. pessoa ganha vai quase tudo para o que é efetivamente Vai essencial. quase tudo, exatamente. Então, numa situação como essa, o que a pessoa pode fazer? Ok, muito bom, Isabel. Então, existem duas formas de nós realmente quebrarmos este ciclo e conseguirmos fazer alguma poupança. Ou seja, nós podemos fazer por aquilo que eu estou a dizer, que é tentar cortar ali o que não é essencial e conseguir ter uma margem para a poupança. Isto é o mais fácil de fazer. Mas quando não é possível, eu percebo que há casos em que não é mesmo possível, porque a pessoa não vai ficar sem comer porque tem que poupar, né? Então nós temos que fazer o contrário, porque existem duas formas. Ou nós poupamos, porque imagina, se eu preciso ter uma margem, e deixa-me, mais uma vez, partilhar aqui para visualmente ser mais fácil de perceber. O que é que eu coloco aqui este saldo? Ok? Então, se entrou aqui 100 mil kwanzas e os meus gastos essenciais, por exemplo, é de 100 mil kwanzas. Isto aqui vai dar zero. Ou seja, eu não consigo alocar nada aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer para conseguir ter aqui algum saldo que dê para alocar aqui na minha poupança ou investimento? Então, existem duas formas. Ou eu tenho que apertar mais, mas não é possível porque estamos a falar de despesas essenciais, ou existe outra forma que é aumentar os meus rendimentos. Porque se aqui deixar de ser 100 e começar a ser 150, então eu já consigo ter uma margem de 50, que eu posso fazer ou alocar para não essenciais, ou efetivamente começar uma poupança, investimento. E então, quando não é possível apertar mais, quando não é possível poupar mais daquilo que nos gera aqui em termos de rendimentos, nós temos que conseguir fazer entrar mais rendimento. Existem várias formas de conseguir ter mais rendimento. Okay? Às vezes nós olhamos só para o empreendedorismo. Faz um negócio para poder entrar mais dinheiro. Esta pode ser das formas mais comuns, mas às vezes
é com o que nós temos em casa, às vezes podemos desapegar alguma coisa e conseguir vender e trazer mais dinheiro. Às vezes nós podemos adquirir mais conhecimento gratuito, porque às vezes temos acesso à internet e conseguimos adquirir um certo conhecimento, que com este conhecimento conseguimos depois fazer mais dinheiro, ou às vezes aplicar no nosso próprio emprego para nos tornarmos melhores profissionais e, consequentemente, isto gerar uma boa avaliação e, consequentemente, aumentar o nosso salário. Então é importante nós abrirmos aqui um pouco mais o campo de visão e focar no rendimento. O que é que eu posso fazer para ter mais dinheiro? Para entrar mais rendimento? Nas despesas já não dá, já vimos. Se fosse pelas despesas, eu vou continuar nesse ciclo. Ganha, gasto e não consigo poupar nem investir. Então o meu foco tem que ser aqui no rendimento. O que é que eu consigo fazer? Vai ser pelo emprego? Será que eu posso ir lá falar com o meu chefe e ver o que é que eu posso fazer aqui mais para conseguir ter um aumento salarial? Será que faz sentido fazer um curso para eu tentar abrir aqui um pequeno negócio e fazer uma renda extra? Será que eu consigo olhar para aquilo que eu tenho e já não preciso e me desfazer para entrar aqui algum rendimento? Então nós temos que focar mesmo em ter mais rendimento. O que é que me pode trazer mais rendimento aqui? O que é que eu posso fazer extra? O que é que eu posso aplicar? O que é que eu posso aprender que pode se transformar em dinheiro? Ok? Não sei se agora respondi, Isabel. Respondeu sim e ajudou muito. Obrigada. É sempre importante olhar para essas duas vertentes. Ou de poupar, naquilo que nós já temos, e nesse caso é limitado, por isso é que depois já não é possível, ou então de trazer então mais rendimento para o nosso orçamento. E aí nós temos infinitas possibilidades de o fazer. Ok. Bem, minhas senhoras, nós já ultrapassamos aqui o nosso tempo. Eu, em jeito só de finalização, para que nós terminemos isto aqui com uma chave de ouro, Juscelia, eu vou pedir que, não sei se tens ou não, uma frase motivacional que tu uses para a tua vida no dia a dia, que possas partilhar aqui connosco, que de facto também seja uma forma de motivar as demais pessoas que estão aqui. E aos membros eu vou deixar o convite que de facto sigam a Juscelia, como ela disse, através da página de Instagram. A Juscelia eu por acaso tive pena de não ter podido ir no fim de semana no brunch, ainda fiz a inscrição, mas depois compromissos profissionais infelizmente impediram-me de ir, mas estou à espera da próxima, porque não quero perder o próximo, eu espero que seja brevemente, porque de facto gostaria muito de estar presente. Já é o segundo que eu perco, eu não quero perder o terceiro, está a terceira de vez, e por isso quero de facto poder estar lá, porque tenho aprendido bastante e francamente acho que num contexto como o nosso contexto aqui em Angola, faz muito sentido, de facto, a educação financeira, e eu acho que eu tenho acompanhado muito o trabalho da Juscelia, quer da Juscelia, quer da Neuza e do Euclides, são os três educadores financeiros que eu tenho como referência, que de facto me têm ensinado bastante, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e por isso os meus parabéns para vocês por isso. Então, para finalizar, vou pedir então que a Juscelia, se puder, partilhe então essa frase motivacional, se tiver alguma, para nós então podermos fechar aqui o nosso webinar de hoje. Ok, eu por acaso não tenho frases motivacionais, nem frases prontas, mas eu costumo dizer que tu és um produto. Okay? É importante tu te olhares como um produto, e eu aprendi isto muito cedo, desde que comecei a trabalhar, que eu sou um produto, e que quanto mais eu aprendo, quanto mais conhecimento eu adquiro, mais valioso eu me torno e mais capacidade eu tenho então de fazer dinheiro. Porque se eu aprender alguma coisa que outra pessoa não sabe, eu já estou em vantagem, porque depois consigo aplicar e conseguir vender este conhecimento. Nem que seja só por aplicar onde eu estou, no emprego, ou por conseguir dizer a mais pessoas, eu já estou em vantagem. Então, o conhecimento nos dá esse poder. Mesmo a nível dos investimentos, quanto mais nós conhecemos sobre onde nós estamos a colocar o nosso dinheiro,
maior poder nós temos então de ter aquele espírito crítico e de poder analisar se faz sentido ou não e conseguimos então negociar as melhores rentabilidades ou então poder ver se faz sentido retirar aquele investimento, se faz sentido ver uma outra opção. Então é isto, tu és um produto e o conhecimento dá-te cada vez mais poder, seja a nível de investimento, seja a nível profissional. Então é isto, invistam em conhecimento, que isto é o que vai realmente trazer-vos liberdade financeira. Ótimo, é verdade, é verdade. O conhecimento, de facto, é a chave de muita coisa. Juscelia, olha, agradeço a tua presença e eu sei que na tua agenda complicada, de facto, é sempre bom poder contar com a tua presença nestes eventos e a PWN agradece a tua disponibilidade em poder estar aqui esta noite com todos os membros. Tá bom? Muito obrigada. Obrigadíssimo e boa noite. Boa noite a todas. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a Boa todas. noite, bom Até a descanso. Boa noite a próxima. todas. Olha, antes que nos esqueçamos, Dinamen, vou só pedir aqui, vamos fazer uma foto, como tem sido também de praxe. Ok. Deixa eu fazer aqui também. Ok. Olha, então depois a Juscelia vai partilhar conosco, tá? Eu, entretanto, já fiz também aqui uns... Ah, já fez? Oh, Fui fazendo uns prints do ecrã. Eu sou muito prática. Mas pronto, mas de qualquer das maneiras, acho que se calhar, eu não sei se há, eu fui fazendo com as pessoas que estavam com a câmera ligada, mas eu não Sim, sei se pudessem, algumas de vocês, se pudessem, e percebo perfeitamente bem que esta hora muitas já devem estar assim, um bocado descompostas, entendo, mas para quem for possível, se puder ligar a câmera, que é para aumentar só para aqui o brilhozinho da nossa foto. Ok. As crianças. Não, isto aqui já é normal para nós. Os nossos acompanhantes. Ok, vamos fazer assim com quem está aqui, com as fotos de perfil. Ok, boa. Então... Já, não é? Já. Tá Sim, bom. sim. Juscelia, muito obrigada pela sua presença e Dinameno, aqui a nossa Obrigada. moderadora da noite. Muito obrigada também a todos os participantes, aos mirins também, vejo uns mirins aparecerem por aí pelas câmaras, como sempre, são muito bem-vindos. Ok. E pronto, feliz noite a todas. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigada, bom descanso.